Muito bom dia, leitores do Mais Tupã. Estamos nesta segunda-feira, início de semana, aqui na Secretaria Municipal de Educação, com o secretário municipal, professor Valdir Berti, que muito gentilmente deu uma pausa em todas as suas atividades para atender a nossa equipe, para falar um pouquinho sobre como está a educação na cidade de Tupã, principalmente aquela dúvida das mães que estão em casa. As aulas voltam, as aulas não voltam, quando voltam, como vai ser essa volta? Professor Valdir, muito obrigado por nos receber, um bom dia. Bom dia Diego, bom dia Lara, bom dia ouvintes do Mais Tupã. É um prazer muito grande, sejam muito bem-vindos, né? E fiquem à vontade para discutir as questões da educação, né? Então vamos lá. A questão de aulas, novamente nós tivemos então, né? Digamos assim, a protelamento, né, que estava previsto para 8 de setembro, mas enfim, os municípios, ainda muitos municípios estão na fase vermelha, né? E aí o secretário da Educação e o governo do Estado, a Undime, todos os órgãos decidiram protelar essas aulas até 7 de outubro. 7 de outubro, né? Para 7 de outubro. É isto. Professor, dentro desse protelamento que houve, seria agora em setembro, agora já foi para outubro, mas em setembro, a partir do dia 8, o secretário estadual da Educação, ele já propõe a abertura das escolas para algumas atividades, como laboratórios, bibliotecas. Como que o senhor vê isso? Qual que é a expectativa em relação a essa abertura parcial das escolas? Então, Diego, foi uma fala que o secretário Rosselli teve, né? Uma fala rápida também, eu estou lendo e tentando entender os documentos. Conversei com a Márcia, que é a nossa presidente da Undime, hoje pela manhã, né? E a ideia é o seguinte: esse não seria um retorno, Diego, seria assim, né? Ele abre essa possibilidade, mas não seria de aulas normais. Digamos assim, seria para retomada de alguns conteúdos, não é? Fazer, por exemplo, projetos, não é? Trabalhar, como você bem disse, né? Com laboratórios, mas tudo pensando em projetos, não seria aulas normais. Não seria as aulas curriculares tradicionais. Agora ele tem um problema, que para que isto ocorra, Diego, isso precisa uma série de etapas que deve ser cumprida. Por exemplo, o município, não é? Ele tem que estar 28 dias na fase amarela. Lembrando que ele faça isso. No nosso caso, a gente entrou na fase amarela na última semana. Tupã não teria problema, guardando os 28 dias. Mas depois você vai ter que ouvir o conselho de escola. Então, tanto das escolas públicas, né, e aí municipais, estaduais, quanto as escolas privadas. Primeira coisa, você teria que pegar, então, e ouvir o conselho da escola. Segundo momento, você vai ter que ouvir o comitê. O comitê que é formado, no caso, o nosso comitê municipal. Nós temos o pessoal da saúde, o pessoal da assistência social, própria educação, não é? Para dizer assim, olha, isto é viável ou não é viável. E por fim, Diego, por isso que eu disse que não é tão fácil, né? Nós temos que submeter isso ao Conselho Municipal de Educação. São vários passos. São várias etapas e passos. A partir do momento, né, que todos esses conselhos que eu acabei de falar, né, eles derem o aval, aí sim, tanto as escolas públicas quanto as municipais e as particulares poderão fazê-lo. Mas reforço para você que não seriam aulas normais, tá? Seriam projetos que as escolas vão fazer. Seriam, vamos dizer assim, algum a mais as aulas que já vem acontecendo. Exatamente. Vamos falar agora da rede municipal. Perfeito. A rede municipal ela já está tendo as aulas online, Perfeito. Os professores estão interagindo com os Perfeito. alunos. Como que o senhor tem avaliado toda essa modernidade, essa novidade que surgiu em decorrência de uma crise sanitária? Então vamos pensar assim, só retomando o que você falou, essa questão, né, desse retorno opcional seria exatamente isso. Bom, o segundo ponto... Só retomando, tivemos um probleminha com a internet. Não tem problema. Então, voltando, professor, ao raciocínio. Tá. Vai haver esse retorno opcional, com atividades de reforço, que seriam um complemento àquilo que já vem sendo desenvolvido, que são as aulas
por videoconferência, as aulas digitais que estão acontecendo. Né? Perfeito, ele daria suporte, né, a esse sistema online que já está acontecendo. Para o aluno que tem dificuldade de acesso, para o aluno que não está aprendendo, não é? Para o aluno que está emocionalmente, né, comprometido, então seria mais como um projeto. Até porque tem toda a questão emocional dos alunos, de estarem ficando em casa. Perfeito. Tem toda essa pandemia, muito se fala da questão sanitária, da questão de saúde, que realmente é muito importante. Mas a questão psicológica dos alunos é muito delicada também, né, professor? Olha, hoje já tem estudos sobre isso. Nós estamos chegando à conclusão também que o fato de os alunos estarem o tempo todo, né, de certa forma, isolados nas suas residências, tem dado às crianças, né, eu vou dizer o seguinte, por estar muito tempo nessa situação, as crianças também estão com muita ansiedade. Então, esse projeto, ele responderia a esse tipo, não é, de necessidade. Agora, como você falou do nosso projeto, né, de sistemas de aula remoto, nós escrevemos um projeto pela Secretaria da Educação, esse projeto foi feito pelos técnicos da Secretaria da Educação. Depois nós convidamos os diretores, né, toda a equipe gestora, falamos sobre esse projeto e é claro que quando você passa para a rede, né, isto é ampliado e amadurecido, conversamos com os professores, Diego, e hoje, só para você ter ideia, no primeiro mês de projeto, nós tivemos assim uma aprovação de 86%. Hoje nós estamos com aprovação e graças a Deus com muita, mas com muita assim, empenho, né, e colaboração dos pais em torno de 97%. Ou seja, não é? É praticamente unânime. Praticamente unânime. É como se você tivesse a aula presencial e alguns alunos que faltam nas aulas presenciais, praticamente daria isso. Né? Professor, e nesse momento, mesmo com toda essa dificuldade, algo muito bom acontece que é os pais realmente se integrando à educação dos filhos, né? Eu acho que pela primeira vez nós temos os pais realmente participando ativamente no processo de aprendizagem. Perfeito. Quando você fala da LDB, né, que ela traz sobre a educação, que é dever dos pais, né, e do Estado, eu acho que nunca os pais participaram tanto quanto agora. Se é uma coisa que a gente pudesse falar, né, dentro desse sistema de pandemia, né, esse estreitamento entre os profissionais da educação e a família. Eu acho que isso está acontecendo assim, momentaneamente e ao tempo todo. Não é? Isso nós conseguimos trazer essa relação e essa união de professores e pais. O que sempre precisa, tomara que essas coisas boas que nós aprendemos, Diego, nesse momento de pandemia, as coisas boas elas permaneçam. Por exemplo, esse estreitamento da relação com os pais, né, e professores e equipe gestora. Outra coisa que nós percebemos muito, os professores, nós avançaram muito, mas muito, na questão de incorporação das tecnologias. Não é? Os professores hoje entram e usam ferramentas de WhatsApp, os professores usam o Google Classroom, o Meet, não é? O Zoom. Então, os professores se apropriaram da tecnologia. Usando toda a tecnologia existente a favor da educação. Eu diria que, no meu tempo todo de educação, eu nunca vi, né, o uso e familiaridade com as ferramentas, né, tecnológicas tão ampla e de uma maneira tão eficaz como os professores têm feito. São alguns aspectos que acabam se tornando positivos nessa produção, nessa promoção da educação, né, professor? Né, como diz o filósofo Voltaire, nada é definitivamente, né, só bem ou só mal. Sim, exatamente. Professor, um outro fato que foi também muito comentado, muito positivo na cidade de Tupã, foi a distribuição por parte da Secretaria Municipal de Educação dos kits de alimentação para os alunos da rede municipal. Como que como que o senhor avalia essa distribuição? Essa é uma atividade que continua? Como que está sendo essa questão desses kits de alimentação, visto que, infelizmente, alguns alunos tinham apenas a escola como uma fonte de alimentação, mas também a prefeitura conseguiu, de certa forma, ampliar esse fornecimento de alimentos. Então, Diego, perfeitamente. Quando saiu, por exemplo, né, a notícia que nós faríamos esse isolamento social, né, imediatamente, né, a Secretaria
da Educação do Estado de São Paulo cortou transporte e cortou merenda, né? E é aquilo que você falou. Nós temos famílias e alunos que dependem demais dessa alimentação. E aí nós tivemos, assim, nós tivemos um momento de sensibilidade do governo federal, E ele colocou um decreto, né? E nós estamos o tempo todo nos apoiando nesse decreto, que você pode, com esse dinheiro que é feito, né, do PNAE, né, que é o Plano Nacional de Alimentação Escolar, né, você poderia pegar esta verba e usar esta verba em quê? Lá deixa muito claro, tá? Existe uma resolução para isso. Você não pode comprar nada pronto, mas você poderia, né, fornecer para essas crianças gêneros alimentícios de primeira necessidade. Então, o que nós fizemos? Nós conversamos com o prefeito Kayaok, né, e aí o prefeito sensibilizou, o prefeito sempre nos apoiou nisso, fizemos uma resolução com base nesse decreto, e aí nós estamos comprando, né, essas cestas básicas para as crianças. Eu tenho até aqui, se você me permite, eu tenho até aqui o que foi feito, né? No mês de abril, nós entregamos 1.093 kits para as crianças do projeto Bolsa Família e para as famílias em condição de vulnerabilidade. No mês de maio, nós entregamos 1.133. E agora, no mês de junho, nós entregamos 1.238 cestas básicas. Então, né? cada vez mais as famílias estão sendo As pessoas elas vão se cadastrando. Há um projeto assim, né? De que a gente chama intersetorialidade. Nós conversamos com esse projeto com a Patrícia da Assistência Social. Esses alunos são cadastrados no sistema e nós entregamos por meio da própria SEDUC, o nosso transporte, nós entregamos nas escolas e as escolas fazem a distribuição. E nada mais do que as escolas que acabam tendo contato direto com os alunos que entendem as necessidades individuais, né, Perfeitamente. Nós colocamos a mão das escolas, porque é isso que você acabou de falar. As escolas conhecem, né, o contexto e a realidade dessas famílias. Então, ninguém melhor do que os diretores e a equipe gestora para fazer, digamos, esse mapeamento das pessoas. Então, isso é muito importante, um trabalho transdisciplinar, Secretaria da Promoção Social, Secretaria da Educação, também Secretaria da Saúde, todos unidos pensando aí no bem-estar das crianças, da população em geral. Professor, a gente começou falando sobre a possível volta às aulas no dia 7 de outubro. Talvez algumas mães que estão chegando agora, as maiores perguntas se for autorizado, Tupã deve retornar às aulas dia 7 de outubro ou existe algum planejamento, existe alguma outra questão que deve ser estudada, pensando principalmente nessa questão das minúcias, das características individuais de cada localidade, como nós falamos de Tupã? Olha, Diego, é assim, eu acho que é uma questão que não é fácil, não é? Nós conseguirmos equacionar isso. Nós fizemos, não é? Eu vou passar para você, acabamos de fazer uma pesquisa com as escolas, não é? Em todos os segmentos, Diego, olha, você põe berçário, não é? Ninguém quer voltar. Né? Em torno de 10% no mês de setembro, tá? Então, já não iríamos voltar. Mas a pesquisa indica, se eu pegar educação infantil, não é? Que seria, né, o berçário, pré-escola, tá certo? E a educação fundamental de anos iniciais. E pegar até os nossos projetos a gente fala de segundo turno ninguém no mês de fevereiro, se eu pegasse um percentual de 3.800 alunos, né, e vamos colocar as famílias dele, o percentual dá em torno de 10%, ninguém queria voltar, tá bom? Se eu pegar o mês de outubro, não muda muito, 20% dos pais querem voltar. Os pais só falam em voltar, tá? Só falam em voltar definitivamente, ou se tiver a vacina, ou no mês de novembro. Aí a pesquisa começa a dar, olha aqui, a pesquisa começa a dar 50%, entendeu? De volta ou não volta. Então, agora, a Secretaria ela também está muito preocupada com a opinião dos pais, né? Sim, né? Nós temos que estar assim, muito, mas muito, né? De certa forma, nesse momento, muito afinado com os pais. Por quê?
Para a Secretaria da Educação, Diego, é uma responsabilidade muito grande fazer essa volta. Por quê? Porque você imagine, não é, se algum dos alunos se contamina nesta rede nossa que é enorme. Não é? Você vai ter contato, ele leva isso para casa, a gente sabe que as crianças, dependendo da idade, elas não vão guardar aquela distância, aquela disciplina que nós estamos falando. Até porque é natural das crianças É serem natural, ativas, as crianças gostam de brincar, as crianças gostam de ter contato, é próprio da idade delas. Então, naturalmente, isso ocorre, não é, para a criança de maneira mais tranquila e mais natural possível. Então, nós temos que tomar todo cuidado, porque vamos voltar, não é? Filhos é o bem maior que as famílias têm. Então, nós estamos preocupados, nós fizemos a pesquisa nossa, todos os segmentos, consultar os pais, eles só querem voltar, ou se tiver a vacina, ou mês de novembro. Tá? Então... Isso está claro para nós. Um outro ponto, agora eu vou voltar à sua questão e à sua pergunta, né? O que a Secretaria da Educação está fazendo? Então, nós temos que comprar, né? A Secretaria da Educação... Isso é bastante importante. Para voltar às aulas com segurança, é necessário que se faça um investimento. Ela tem que adquirir aquilo que a gente chama de materiais de proteção, tá bom? E aí eu vou chamar, o que é materiais de proteção? Os EPIs, máscara, luvas, não é? Máquinas para detetizar, tá? Tapetes, alguns lugares totens, no exatamente. Mundo todo, se volta às aulas com pórticos de aspersão. Pórticos de aspersão, nós temos aquela máquina que vai passar, exatamente. Então, olha, eu fiz o levantamento, nós fizemos o levantamento. Está na prefeitura com o setor, né? Com o setor, o setor de compras. Se nós tivéssemos que voltar hoje à rede, né, nós gastaríamos em torno quase de R$500 mil. Para voltar com uma segurança... Para voltar com essa segurança dos funcionários, dos nossos alunos e a segurança que eles precisam, entendeu? Então, para atender toda a rede, nós precisaríamos quase de meio milhão de reais. Para isso. Ou seja, não é uma coisa tão simples. Não, né? E não é nenhum investimento de baixo custo, é um investimento já um pouco mais alto. alto. De altíssimo custo. E, de certa forma, ainda vai contra a vontade dos pais, que preferem, nesse momento, pela pesquisa realizada, que os filhos permaneçam com as aulas em casa. Perfeito, perfeito. Os pais estão muito assim preocupados, né? E eles não abrem mão da segurança das crianças, né? E o que é perfeitamente compreensível. Professor, e vendo essa pesquisa, com a maioria dos pais não querendo o retorno das aulas neste momento, nos leva a crer que a avaliação dos pais para as aulas que estão sendo de forma virtual, nessas plataformas digitais, é uma avaliação positiva também, né? Olha, eu penso o seguinte, né? Os pais estão, claro, um pouco cansados, como todos nós estamos, não é? Não é fácil para um pai fazer a jornada de trabalho dele, né? E depois ainda... de certa forma, auxiliar os filhos, ou seja, é uma cobrança muito grande. Mas, por outro lado, né, eu acho que isto se compensa, Diego, porque os pais veem que os filhos estão protegidos. Não é? E outra coisa, que nós, professores da Secretaria da Educação, está preparando aulas para que, mesmo em tempo remoto, as crianças não percam aquilo que é essencial da aprendizagem dela. Não é? Então, eu sempre digo, eu sou muito grato, não é, pela parceria com os pais, eu agradeço muito os pais pela compreensão, eu agradeço muito pelos pais que estão trabalhando conosco nessa parceria. Porque se a família não tivesse se engajado nesse processo, nós não teríamos o resultado que estamos tendo. Professor, eu acho que conseguimos esclarecer a maior parte das dúvidas dos pais, das mães que estão em casa, alguns alunos também um pouco mais velhos também nos acompanhando. Então, acho que nós conseguimos aí falar um pouquinho sobre esse possível retorno às aulas. Possivelmente, segundo o secretário estadual de Educação, dia 7 de outubro pode haver o retorno das aulas, mas como o senhor mesmo explicou, tem uma série de detalhes, uma série de passos a serem seguidos para esse possível retorno. Também há uma pesquisa com os pais de Tupã sobre retorno às aulas ou não. Então, nós conseguimos aí falar sobre vários temas. Mais alguma informação, algo que o senhor
julga importante para a nossa população nesse momento? Olha, Diego, o que eu poderia dizer é que mesmo em outubro, né, falando, nós precisamos ficar os 28 dias, né, na fase amarela para que se volte. Será feito novamente todo o levantamento dos estados, né, dos municípios, para ver se eles se encontram nessa fase. E aí, ouvir novamente os pais, porque não é obrigatória a volta. Né? É uma volta esta obrigatória, facultativa. ela é facultativa, tá bom? E eu vou pedir para os pais agora, aproveitando, né, porque a imprensa nos dá essa oportunidade, e é nesse momento que nós somos mais ouvidos, pedir para os pais continuarem com esta compreensão, né? De colocar os alunos, garantir o estudo, não deixar que o aluno não faça, não é? Por quê? Porque depois, se voltar às aulas, digamos que elas voltam, os alunos que não fizeram essas atividades, Diego, eles vão ter que fazer nesse período. E aí sobrecarrega muito os alunos, tá bom? Então, para os pais nos ajudarem nessa questão, né? Manter a rotina das crianças, dizer, olha, você está fazendo suas atividades, né? É importante que você faça este acompanhamento. Claro que os pais não são professores e não vai substituir e não irá substituir os professores, mas eles podem nesse momento ser grandes parceiros no sentido de que ele cobra a rotina do aluno, não é? Ou garante a rotina da criança e ao mesmo tempo pergunte e incentive para a criança faça. Esse seria meu grande pedido, não é? Que eu faria aos pais. Professor, e os pais que tiverem alguma dificuldade também podem procurar a secretaria, procurar as escolas, que sempre vão estar tendo apoio também. Sempre. O projeto pensou nessas duas etapas. Pais que não têm internet, pais que têm dificuldade, então ele pode procurar a escola, a equipe gestora dessa escola vai dar todo o suporte, não é? E toda a orientação para esse pai, inclusive material impresso para aqueles que não tenham condições de entrar na internet. Então é isso aí. Estivemos conversando com o professor Valdir Berti, secretário municipal de educação, que esteve falando sobre vários aspectos de uma possível volta às aulas e também um balanço de todas as ações realizadas pela Secretaria Municipal de Educação nessa pandemia do Covid-19, dando aí a possibilidade dos alunos continuarem estudando e destacando, mais uma vez, a integração entre pais e escolas, que está trazendo frutos muito positivos para os alunos. Professor Valdir, muito obrigado pela atenção, muito obrigado pelo tempo. Conte sempre com o Mais Tupã para poder estar falando com a população e deixe sua mensagem final. Diego, eu que agradeço, né, você pela oportunidade, é um prazer muito grande, estou à disposição sempre que vocês precisarem e agradeço pela oportunidade de esclarecer um pouco mais a população. Muito obrigado. Voltaremos a qualquer momento com mais informações. Portal Mais Tupã, a informação com a qualidade que você precisa.